Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joey Apps. Pessoal, hoje começa, tá? Eu prometi para vocês que eu ia fazer o curso de HTML básico aqui no YouTube e eu quero abrir a sua mente aí pro HTML. Hoje eu não coloquei minha facecam porque é uma aula que tem que ter muita atenção. Então eu preferi colocar só a tela aqui para eu ir explicando para vocês, ok? No nosso super link, pessoal, surgiu botões novos e dentre esses botões eu deixei aqui o W3 HTML e o W3 CSS. Para estudar HTML, naturalmente a gente vai acabar passando também pelo CSS, porém no começo será apenas HTML. Daí, é claro, eu posso até usar algum elemento de CSS, mas daí a intenção aqui é usar HTML primeiro e depois alguma coisa de CSS. E eu trago para vocês esse curso de HTML com o objetivo de abrir a sua mente para a programação. E HTML, apesar de não ser uma linguagem de programação, ele pode sim ajudar você a abrir sua mente e estudar melhor a programação depois, ok? Então, para fazer essas aulas, vamos precisar de apenas um programa, que é o programa bloco de notas. É isso mesmo, a gente vai usar somente o bloco de notas, o que é bem bacana. Lembrando que muitas pessoas programam também só utilizando o bloco de notas. Hoje existem, né? Hoje e já há algum tempo, programas de bloco de notas que tem aqui essa interface escura. Felizmente, o bloco de notas hoje ele tem o tema escuro, que é muito bom para quem vai trabalhar com códigos, né? Com linhas de códigos, porque isso força menos a visão, né? Então vamos usar outra coisa importante também. A gente vai precisar de uma pasta, de preferência uma pasta na sua área de trabalho. Tu vai aqui, cria a tua pasta, né? Eu vou chamar essa pasta de site HTML, ok? E essa é a pasta que a gente vai usar aí durante a aula para poder salvar as coisinhas aqui dentro, ok? Então bora lá. Primeiro passo, a gente vai fazer, vamos abrir o site, né? Então o site é esse aqui, o W3 HTML. Esse site aqui é interessante, que você vai na sua casa desenvolver também sozinho, né? Sem minha ajuda. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar alguns recursos básicos e aí na sua casa você pode praticar outras definições, né? Tem bastante tag, né? Olha só quantas tags tem no HTML, ó. Tem bastante tag. Tem tags de formulário, tem tags de gráfico, tags de arquivo de mídia. Tem muita tag. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer as principais tags. E se você entender bem como essas tags funcionam, as outras você vai naturalmente testando aí e aprendendo, que é tudo muito fácil de aprender. Ok? Então, primeiro, começo de tudo, a gente tem esse código aqui. Então esse aqui é um código inicial, primordial, né? Que é esse código aqui. E esse código é um código de estrutura HTML5. HTML5 não tem esse nome ao acaso. É a quinta versão do HTML. HTML4 fez muito sucesso. E aí surgiu o HTML5 com algumas mudanças aí. Algumas coisas do 4 entraram em desuso e agora o 5 traz novos recursos. É possível, mas não é recomendado, você misturar as linguagens HTML4 com HTML5. Inclusive, eu decorei quase todas as tags do HTML4 e às vezes eu uso alguma tag do 4 aqui no 5 e isso funciona bem, mas não é adequado, ok? O ideal é você sempre se atualizar e usar somente as tags mais recentes. Então aqui a gente tem o início de uma página, certo? E eu vou reproduzir isso aqui, ó. Reproduzir isso aqui no bloco de notas. Então eu vou copiar isso aqui para cá
que aí eu vou explicando para vocês aqui o que cada coisa significa. Então assim, o que acontece? A primeira tag, essa doctype aí, é a tag que difere, é a tag que define o HTML5, ok? Essa é a primeira tag. Depois começa o código com a tag HTML. Se eu apagar essa primeira linha aqui, se eu excluir ela, vai funcionar normal o seu código. Mas para os sites de busca, para as hospedagens, pode dar algum problema. Então tu começa com isso aqui, né, que é doctype, né? Exclamação, doctype HTML, que é uma tag oculta, vamos chamar assim. Aí tem a primeira tag que é HTML, tá? Uma tag, ela começa e termina. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vou identar, vou afastar aqui, te dar 2 espaços assim, 2 espaços, então a gente dá 2 espaços em todo, não, na verdade não precisava ser em todo. Deixar o HTML encostado aqui. Vou dar 2 espaços em toda essa parte aqui, ó. 2, 2 e 2. Então, aqui começou o HTML aqui em cima, aqui, e aqui embaixo fechou. E a tag são esses colchetes, não é colchete, esse sinal de maior e menor, né? Tu coloca aqui, ó, aí tu abre aqui, e quando termina, ela tem esse símbolo de fechar, tá? Geralmente uma tag fecha, ela começa e fecha, né? Tem algumas tags que não fecham, mas geralmente ela fecha, tá? Algumas não fecham, mas a grande maioria sim. Aí temos a primeira, head. Head é cabeça, cabeçalho, né? Aí tu pode colocar esse para frente um pouquinho assim. Por que para frente um pouquinho? Isso aqui é para você ter um controle, tá? Isso aqui não é obrigado a fazer. Você faz se você quiser esse controle afastando assim, ó. Que aí tu sabe que uma coisa está dentro da outra. Por exemplo, aqui a gente tem, ó. Eu coloco com 2 espaços, pode ser com 3, como tu quiser. Ou às vezes não coloco também, depende da minha vontade de fazer o negócio. Então aqui tem o HTML, que é o começo, que é a estrutura, começa e fecha. E temos aqui um tal do head, que começa e fecha. Esse aqui é o cabeçalho da página, tá? Ele vai trazer informações da página, inclusive é o lugar onde vai ficar ali guardado alguns comandos, algumas funções do CSS depois. E dentre essas funções que pode colocar no head está a principal, a mais usada, que é a tag título, tá? Então vai ser o título da página. Aqui ela tá assim no comprido, né? Assim, numa linha só, mas podia estar também, isso depende de cada pessoa, podia estar assim, ó, podia estar page dessa forma aqui, entendeu? Aí a pessoa faz como ela quiser, mas para a página título, geralmente o pessoal coloca logo assim, tudo em linha reta, dessa forma aqui. Então, tanto faz. A tag body é corpo, tá? Então aqui começou a cabeçalho e fechou o cabeçalho. E tu pode no futuro adicionar coisas aqui, ó. Então tu pode vir aqui e colocar outras coisas aqui no meio também. Então, sempre respeitando o final, né? Que aqui termina. Então começa, termina. Pode colocar coisas aqui dentro, tá? Além do título. Mesma coisa para o corpo. Aqui começou o corpo, aqui terminou o corpo. E aqui terminou a página. Então, dentro do corpo tem o H1 e tem o P, tá? O H1 é um dos cabeçalhos que existem vários cabeçalhos diferentes. Então, H vem de head, né? Que aqui no caso tem o head, que é o cabeçalho da página, e tem esse outro H, que é um tipo de cabeçalho de parágrafo, né? Um tipo de parágrafo, não é o parágrafo, é um tipo de texto que encabeça um parágrafo, né? Tipo um título de um texto, né? Então é o título, então é o head do parágrafo. E o P é um parágrafo padrão, né? Um parágrafo simples. Então aqui temos um parágrafo simples, temos um cabeçalho aqui. E esse H1 aqui, ele tem vários tamanhos diferentes, né? Não tem só H1, vai até o H5. Então nesse site aqui, ó, tu pode testar as mudanças. Só que antes de testar, a gente vai salvar isso aqui. Então, para salvar é bem interessante. Tu vai clicar no botão salvar aqui. Salvar.
Eu vou salvar na página do site que eu criei, na pasta, né, site HTML. Eu vou salvar isso aqui como? Agora tem a parte interessante. Eu vou colocar esse arquivo com o nome. Ele vai ter um nome. Eu vou colocar aqui site 01.html. Então, ele tem que ser minúsculo, HTML. De preferência minúsculo. Então, eu crio um arquivo chamado site, nesse caso, e coloco .html. Quando eu coloco .html, mesmo sendo um documento de texto, eu estou criando um arquivo de tipo HTML. Eu salvo isso aqui e pronto. Feito isso, eu já criei o arquivo. Se eu fechar aqui e voltar para minha área de trabalho e eu abrir a pasta lá, dentro da pasta que eu criei, vai ter um arquivo de internet, ó. Se eu clicar 2 vezes nele, aqui está a página que eu criei. Ó, this is reading, this is parágrafo. Este é o reading e este é o parágrafo, né? Então é o H1 e o P, certo? Então eles estão aqui, ó, como está aqui no código, ó, o H1 e o P. Salvou. Como é que eu faço para editar esse código? Eu posso vir sobre o arquivo que eu criei, que é um HTML puro, botão do mouse direito, abrir com bloco de notas. Então quando eu for editar, eu sempre volto para o bloco de notas para editar, certo? Nesse momento, eu vou pegar o quê? Eu vou clicar aqui, ó, try it yourself. Tá em inglês, mas é fácil de entender. Que é o quê? O try it yourself é o botão que eu vou clicar para testar o meu código. Então eu posso mexer aqui. Quando eu clico em raw, que quer dizer rodar, né? Ele vai rodar aqui no lado. Então eu tenho um emulador dentro do site, onde eu posso já estar testando aí. Pessoal, eu tô de olho no tempo aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Feito isso, o que acontece, né? Aqui então eu tenho o cabeçalho, eu coloquei aqui, ó, page título. Notem que quando eu abrir lá, deixa eu voltar lá para o nosso código lá. Quando eu abrir aqui o código, ó, lá em cima ficou lá, ó, page titler, lá em cima, ó. Lá em cima, page titler. Porque esse foi o título que eu coloquei. Então eu posso alterar esse título aqui, ó, colocando outra coisa, para não ficar page título, né? Minha página. Aí tem que tomar um cuidado com a acentuação. Depois eu explico mais pra frente. Então agora eu coloquei lá minha página, ó. Então, e aqui, quanto aos reads, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou modificar esse texto aqui, colocando aqui, ó, a palavra exemplo, que eu vou mudar. Então tá o H1, vou colocar todos os Hs. Então H1, eu vou copiar primeiro aqui, ó, 5, né? Aí eu mudo aqui, é o 2, é o 3, o 4 e o 5. E aqui tá abrindo. É bom tomar um pouco de cuidado para não errar aqui, né? Ó, viu? Então H1, H2, H3, H4, H5, né? Esses são os tamanhos que a gente tem aqui dos Hs. E aqui tem do parágrafo, né? O que mais é possível fazer, né? Vamos voltar aqui para o HTML. Então, vou fechar aqui esse gerador de exemplo, né? Que a gente pode estar praticando, né? Dentro do próprio site. Então, aqui tem exemplo aqui, ó. Go to HTML exemplos, né? Então, aqui tem alguns exemplos aqui. HTML document. Ó, aqui tem, ó, my first parágrafo, tá? É o primeiro, né? O HTML aqui, ó. O que eu fiz agora, ó, já tinha um, não sabia. Aqui tem um com parágrafo, né? Ó, aqui ele colocou 2 parágrafos, um embaixo e um em cima. Então tu começa com um parágrafo, abre e fecha, né? Vamos aumentar esses parágrafos aqui para ficar mais fácil de entender. Eu vou pegar esse texto aqui todo e vou colar ele algumas vezes aqui para vocês entenderem como é que funciona o parágrafo. Então, ó, round, ó, viu? Então, ele tem um parágrafo em cima e um parágrafo embaixo. Ele separou aqui os parágrafos, né? Bom, vamos ver se tem aqui outros links e mais. Tá, aqui já é outra coisa. Isso aqui já é outro esquema. Então, a gente volta lá para o HTML. Então, aqui começou. Primeiro código, né? E aqui ele vai te dar
vai te dar alguns exemplos. Aqui tu vai avançando, é muito legal esse site, tu vai avançando aqui em Nest. Inclusive, para quem não sabe, esse site, o W3 School, ele tem uma versão paga que tu pode fazer aulas em vídeo, tá? Mas tá tudo em inglês, então não resolve muito. Mas talvez tenha legenda em português, não sei. Mas se tu seguir aqui com muita calma, tu aprende sem nenhum estresse. Então aqui temos o primeiro exemplo. Aqui avançando, ele vai explicar cada um o que é, né? Eu já expliquei para vocês com minhas palavras, né? O que é o título, o que é o corpo, né? Tá explicando aqui. Então pode usar a tradução do Windows mesmo, tradução do navegador, ó, que ele vai explicar daí aqui em português, ó. Elemento que define um título grande, que é o H1. Elemento que define um parágrafo. Elemento que define o corpo do documento, que é o body. E é um recipiente para todo conteúdos visíveis. No caso, a parte visível, né? O título. Elementos que contém meta-informações sobre a página, que é a cabeça da página, o cabeçalho, né? E por aí vai. Vou agora voltar de novo para o inglês. Tá aí. Aqui tem outros tipos de elementos, ó, por exemplo, tag name, tá? E por aí vai. Aí aqui nesse ponto aqui, ele nos mostrou aqui o BR, tá? Temos aqui o BR, mais uma tag que ela vem de break, tá? A BR é como se fosse uma quebra, né? O BR. Ele está explicando como é que é a estrutura, né? Aqui ele fez como eu mostrei para vocês, né? Ele avançou aqui, ó. Tu põe para frente assim, né? Ó, então tem o HTML, tem o read, tem o título, tá dentro do read, né? O read e o body é o mesmo nível praticamente, né? Aí tem esses aqui. Então aqui é um exemplo, ó, de estrutura, né? E aqui está falando sobre as versões do HTML. Olha que interessante. Então, em 89 já tinha os primeiros modelos de HTML, né? Aí surgiu HTML+, ó, HTML+ em 9.3, em 9.5 o 2, 9.7 o 3, o 4, olha só quantos anos de 4 que eu usei, né? Eu usei muitos anos o HTML4. Aí tinha o XHTML também, que fez muito sucesso. Até que surgiu em 2014, ou 2012, 2008, ó, que surgiu o HTML5. Foi uma revolução isso aqui. Eu já usava sei lá, há 15 anos o HTML quando surgiu o HTML, essa versão aqui. E aí continuou modificando. E hoje está na 5.2, HTML 5.2, né? Editores. Aqui fala sobre editores, né? Vocês viram que a gente usou aí o bloco de notas e vai usar o bloco de notas durante esse curso aqui. E aqui mostra algumas opções, ó. Tem o Notepad, Open Notepad, que não é o bloco de notas, né? É uma versão alternativa do bloco de notas. Mas o do Windows é muito bom. Ó, aqui, ó. Ah, tá, é o do Windows mesmo, Notepad. O Open, o TextEdit do Macintosh ou o Write, né? É outro editor. Então tem vários tipos de editores aí. Ó, o bloco de notas, ó, branquinho, tá preto, ainda bem. Bloco de notas, editor de site assim é muito ruim. E aqui é bacana que você pode testar aqui o código, ó, dentro do próprio site, então isso é muito bom. Tá, prosseguindo aqui dentro da introdução. Aqui tem alguns exemplos básicos também, ó, das reads, né? Tudo tem exemplo dos parágrafos, aquela novidade. Aqui começou a ficar interessante, ó. Aqui a gente vai ver como colocar o quê? Como colocar o link, tá? Como colocar o link numa imagem ou no texto, né? Por enquanto aqui é só no texto, né? Isso é um link, né? Eu vou pegar isso aqui e vou copiar e jogar no nosso código aqui, ó, tá? Outra coisa importante também, pessoal, vocês podem usar o ChatGPT, que ele te dá os códigos também. Então, mais para frente, eu vou dar um exemplo usando o ChatGPT, que é bem legal. Então aqui eu tinha o primeiro parágrafo, e eu quero colocar logo aqui abaixo um link. Tá, o link é pro Tio Joy, tá? Então, isso aqui é interessante,
é interessante que vai acontecer aqui agora, porque assim, ó, como é que funciona o link, tá? O link é muito simples, tá? Tu vai colocar aqui atrás tiojoy.com.br. Aqui tu coloca o site, então o A é a tag do link, abriu o A, fechou o A. Tá, mas esse A tem um monte de coisa do lado aqui, ó, tudo isso aqui. Eu sei, porque isso aqui são os complementos, né? Mas a tag é o A. Essas tags aqui, ó, a tag read, a tag título, título não, a tag read, a tag body, eles podem receber complementos também. Eu posso colocar, por exemplo, aqui body e colocar aqui do lado um código para fixar um tipo de fonte, ou fixar um tipo de background, ou escolher uma cor do background, né? Eu posso fazer isso. Então o que acontece aqui é o seguinte, nesse caso aqui, o A recebeu o href, né? Que é a referência do link, que é o link. Isso aqui é o link básico, tá? O mais básico de todos. Um link, simplesmente um link para quê? O link para o que está do lado aqui. O que está do lado é o que? É a palavra Tiojoy. E aqui fechou o link. Se eu tivesse a intenção de colocar o link em mais coisas, eu ia colocar mais coisas aqui dentro, não só a palavra Tiojoy, né? As palavras Tiojoy. Eu ia colocar mais coisas, como por exemplo uma imagem inteira. Eu posso fazer isso também, mas não é o caso. Então se eu salvar isso aqui, eu vou salvar e vou abrir essa página lá, ó, e atualizo ela. E agora surgiu na minha página lá, ó, o Tiojoy, que é um tipo de botão, porque é um link. Se eu clicar nele, o que acontece? Vai abrir a página, nossa página, né, do Tiojoy. Olha que bacana, muito legal, hein? Ficou claro para vocês isso daqui? Esses arquivos aqui eu vou fornecer para vocês, tá? Todos esses arquivos aqui. Então não fiquem preocupados com isso nesse momento. Avançando. Esse aqui então é para colocar o link. E para colocar uma imagem, como é que eu faço para colocar minha imagem? Eu vou colocar a imagem agora, pessoal, e vou colocar um link na imagem. E aí vai acabar a aula de hoje, tá? Eu não vou continuar para não ficar muito cheio de coisa, né? Não sobrecarregar muito. A gente vai só até a imagem. Então esse aqui é a tag da imagem. Essa aqui, ó. Ok? Eu vou copiar ela, só que tem um porém aqui. Essa tag aqui, ela está toda construída. Então eu vou colocar a imagem aqui e vou explicar para vocês como é que se modifica essa tag, toda ela, o que ela significa, né? Essa tag. E vou também salvar uma imagem, né? Porque a gente tem que ter uma imagem para salvar. Então, para a imagem, eu vou abrir aqui o site Yandex, por exemplo. Podia ser qualquer site de imagem, né? E aqui no site Yandex, eu vou pegar uma imagem de um conversível. Tá? Esse aqui tá bonito, hein? Tá. Tá muito grande. Eu quero uma imagem média. 800 por 500. Tá bom. Essa aqui, então, vou salvar a imagem do conversível, né? Aonde? Aqui na pasta site HTML. E a imagem vai se chamar carro, tá? Salvei a imagem chamada carro, né? Ok? Beleza. Dentro da pasta, essa aqui é a pasta onde está o nosso site, né? Lá está a imagem salva, ó. O nome da imagem é carro. Se eu parar o mouse em cima, ó, a imagem é carro e ela é do tipo JPG. Vamos abrir ela aqui, abrir com... Tu pode abrir essa imagem com um aplicativo de navegação, com um aplicativo de site. Tem a opção de copiar endereço aqui, ó. Mostrar mais opções. Personalizar, abrir no conceder. Tá, enfim, é carro.jpg, né? JPG ou JPEG, acho que é JPG. Carro. Então aqui no código, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui duas vezes, né? Vou colocar duas vezes que eu quero mostrar aqui. Então aqui não colocar aqui carro,
tá? E eu vou colocar no de baixo também carro, só que com uma diferença, né? Que no de cima eu vou deixar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Depois eu explico o que é isso aqui. E embaixo não, vou só colocar só isso, mais nada, né? As duas tags vão funcionar, essa grande aqui cheia de tralha ou a pequena. Por quê? Porque a pequena ela simplesmente chamou o carro, né? Mas vou explicar o de cima primeiro. Imagem, o SRC é de search, que é busca. Search que se escreve, né? Search. Então eu estou buscando o carro, tá aqui o carro, tá? Então ele puxou o carro. O Alt é uma informação que vai aparecer escrita quando alguém acessar, quando alguém acessar esse site. A pessoa que não enxerga bem, ela pode usar algum recurso de acessibilidade. Então esse Alt é mais para acessibilidade mesmo. O pessoal passa o mouse em cima e o software que lê para a pessoa vai dizer: esta é a imagem carro, né? Aqui é largura em inglês, ó, width. Isso aqui é altura, height e width. Não sei pronunciar se é height, não tenho certeza, mas é largura e altura, tá? Então no de cima colocou um monte de coisa, colocou a imagem do carro, colocou o alternativo, né, que vai aparecer, a largura e a altura. E embaixo não, só puxou carro. Essa que é a diferença. E aqui, para separar os dois, para não ficar um do lado do outro, você pode colocar um BR aqui, que é o break. Então o BR é um tipo de quebra, né, para não ficar encostado um do lado do outro. Vamos salvar aqui então. A gente salva e já executa aqui. Ó, então ficou um carro em cima e um carro embaixo. Nota que o de cima ele ficou do lado do Tilljoy, ó. Por quê? Porque o Tilljoy que eu coloquei aqui, eu coloquei um link, né? Esse aqui é um link, ó. Ele não tem aqui do lado um BR, né? Para pular. Então ficou o link e do lado ficou o carro encostado. Então tinha que colocar um BR ali. Então tu salva, atualiza lá. Agora sim. Então ficou o Tilljoy lá, ficou a primeira imagem e a segunda imagem. Note que a imagem ficou fora de proporção, ó. Ficou zoada. Porque eu defini os dois valores. Eu defini largura e altura. E ficou um 3x4. Então tu pode definir só uma coisa também. Quando tu define só uma coisa, então só a largura ou só a altura, ele já coloca a largura ou a altura em proporção. Então nesse caso eu vou tirar aqui, ó, eu vou apagar aqui a altura, não quero altura. E vou colocar só a largura aqui, 300. Dá uns 400 de largura, 400. Só a largura, mais nada. Agora se eu salvar de novo e eu abrir lá, o que acontece? Ele respeitou a largura que eu dei, colocou a altura em proporção. Se eu quiser, por exemplo, mexer na altura um pouquinho só, ou achatar um pouquinho, aí eu posso digitar um valor, né? Isso aí também é possível fazer. Bacana, né? Agora, para terminar, pessoal, essa aula de hoje ficou bastante coisa, eu sei, mas o começo é meio assustador. Aí depois tu pode também em casa dar uma estudada melhor. O que queremos fazer aqui, ó? A gente vai pegar e vai colocar um link numa imagem. Então, esse carro aqui de baixo, eu quero que ele tenha um link. E eu quero que esse link abra o quê? Quero que esse link abra o site do Tilljoy. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar esse comando, que é do link. Ó, é o comando do link, né? Vou copiar ele. Vou colocar antes do carro. E depois do carro, eu coloco a tag para fechar o A. Aí vem a pergunta. Mas a tag IMG, que é a tag de imagem, ela não fecha? Não, ela não fecha. Até porque uma tag de imagem, quando tu pede a imagem, ele executa a imagem. Então não tem por que fechar. É uma das tags que não fecha. Só que aqui, ó, no caso, a tag do link, sim, tem que fechar. Senão ele continua colocando o link em tudo. Então tu abre, tu fecha. E aqui no meio tem a tag da imagem que está aqui. Vamos salvar. Então salvar.
e vamos testar. Ó. Abrir. Se eu passar o mouse no carro lá, ó, apareceu a mãozinha, ó. É porque o carro já está com o link. Se eu clicar no carro, eu vou abrir aqui o TioJoy. Então notem como é interessante. Com base nos links, tu pode criar menus, pode criar links para fora da página, fazer um monte de coisa. Isso aqui vocês sabem, né? Que é o começo do curso aqui de HTML. Então tudo tosco, assim, tudo sem graça. E na aula que vem a gente vai começar a trabalhar com tabelas. Tabelas, alinhamentos e cores, tá? Aula que vem, tabelas, alinhamentos e cores. E com essas três coisas, mais imagens, links e textos, já faz bastante coisa com HTML. Pessoal, aula longa, como eu falei, ia durar meia hora. Então serão 4 aulas de meia hora para dar um total de 2 horas. No final, tu vai ter um site funcionando, com os botões funcionando, tudo certinho. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.